Alex Teixeira pode jogar no São Paulo ou no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola trago resposta dos dirigentes, falo também sobre Luiz Henrique, atacante de só 20 anos de idade, que tem negociações avançadas com o Flamengo. O vídeo ainda vai contextualizar e trazer informações sobre o Cruzeiro e a busca por reforços, a resposta de Bruno Maziotti ao convite do Corinthians, Maziotti que trabalha com Ronaldo Fenômeno no Valladolid e também na Raposa, e informações importantes a respeito do seu time do coração. Que tal saber a respeito do futuro de Fabian Bustos, bastante ameaçado no Peixe? Para completar as últimas de Bahia e Grupo City, rodada bastante ruim para o Palmeiras e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês e sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que prepara boas cotações para vocês de segunda a segunda. Semana especial com jogos de Libertadores e Sul-Americana e eu já quero apresentar o cardápio completo da Libertadores nos jogos que envolvem brasileiros. Na terça-feira, por exemplo, tem Atlético Mineiro e Emelec, aposte na goleada do Atlético. O Galo vai vencer com alguma facilidade. Tem também Boca Juniors e Corinthians, com empate pagando R$ 3,30. Temos ainda Libertad e Atlético Paranaense. Para mim esse jogo termina empatado e a cotação é de 3,28 para o empate. Para completar, Palmeiras e Cerro Porteño, vitória do Palmeiras, imagina uma vitória folgada. Flamengo e Tolima, com triunfo rubro-negro pagando R$ 1,48, além de Estudiantes e Fortaleza, a vitória do time argentino em casa pagando R$ 1,93. Você não vai ficar fora dessa, né? Para participar da 1xBet é super simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar, sempre lembrando do código Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a polêmica envolvendo a contratação de Arturo Vidal, novo jogador do Flamengo, vai assinar contrato de 1 ano e meio, salário de R$ 1.200.000 por mês. O que torcedores rivais do Fla têm batido na tecla é de que o atleta na última temporada teve média de apenas 34 minutos em campo. Foram só 3 jogos em que ele conseguiu disputar os 90 minutos, uma condição física longe da ideal na temporada passada, mas com bem menos contusões do que em anos anteriores. E num nível de futebol bem mais baixo brasileiro, imagino que o Vidal possa ser bastante útil sim. Bora falar também sobre a pergunta que eu fiz ao sogro do Maicon. Maicon, volante do Corinthians, e o Marcelo, que é o sogro e empresário dele, me respondeu sobre a possibilidade de o Maicon reforçar o timão na terça-feira na Bombonera. De acordo com o sogro do Maicon, ele está entrando na 4ª semana de recuperação de uma lesão muscular. A tendência é de que ele não consiga estar em campo contra o Boca Juniors, mas assim como vários outros atletas machucados do timão, há um enorme esforço, com tratamentos em 3 períodos por dia, para que eles possam ter condição de jogar. O William é mais um exemplo. Bora continuar contando nesse giro de notícias agora sobre Bruno Lamas, volante revelado ou com passagens nas bases de São Paulo e Santos e que recentemente me contou que havia sido sondado por Fortaleza e também pelo Grêmio. Me perguntaram durante a live desse domingo se ele poderia pintar no Botafogo. Mandei mensagem para o Bruno, que me assegurou que está bem perto de fechar com outro time da Coreia do Sul. Ele estava jogando no Daegu e agora tem uma proposta gigante de um time que pertence à Hyundai e vai jogar a 2ª divisão com um enorme investimento para voltar à 1ª divisão. Então tudo indica que o Bruno Lamas permanecerá na Coreia do Sul. Para fechar o giro de notícias, contar que Gustavo Mosquito, atacante do Corinthians, de fato interessou ao Ceará. Perguntei para o presidente do Ceará, o Robinson de Castro, a respeito da possibilidade de contratação e ele me contou que recebeu a informação do timão de que o Mosquito permanecerá no Parque São Jorge. Depois de várias rodadas extremamente positivas, o fim de semana não foi dos melhores para o Palmeiras, quase nada deu certo. Dentro de casa, fim da invencibilidade de 10 jogos, eram 13 jogos sem perder de forma consecutiva em todas as competições e todos esses tabus foram para o espaço com a derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense. Mas o pior não acaba aí, é que os concorrentes diretos do Palmeiras na briga pelo título nacional venceram. O Atlético Mineiro ganhou, o Atlético Paranaense bateu o próprio Palmeiras e o Flamengo foi outro a vencer. Dessa maneira, a diferença alviverde em relação aos seus concorrentes diminuiu bastante. Se você olhar a tabela de classificação, agora vai ver o Palmeiras em primeiro com 29 pontos contra 27 de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Flamengo também deu uma bela melhorada, hoje já tem 21 pontos.
Verdão desperdiçou 5 pontos de vantagem nas 2 últimas rodadas, depois do empate com o Avaí fora de casa e da derrota para o Atlético Paranaense na condição de mandante. Próximos jogos do Palmeiras até o fim do primeiro turno, e faço essas projeções para que você possa me dizer se o Palmeiras será ou não campeão do turno. Próxima partida contra o Fortaleza fora, recebe o Cuiabá em casa, visita o América fora e recebe o Internacional em casa. Jogo para mim mais complicado é esse com o Fortaleza na condição de visitante, antes do confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil. O Palmeiras vai precisar de um aproveitamento perto dos 100% para se manter na primeira colocação. Bora te atualizar sobre as últimas de Bahia e Grupo City, novela das mais enroladas, né? Pois bem, Antônio Carlos Zago, ex-jogador e também treinador de futebol no Brasil, hoje comanda o Bolívar, um dos 11 times que tem parceria com o Grupo City. É bem verdade que a parceria do Bolívar, da Bolívia, com o Grupo City é um pouco diferente. Não há uma venda do clube, e sim uma consultoria. O Bolívar tem acesso a todos os dados, recebe muita assistência do Grupo City, inclusive a indicação do Antônio Carlos Zago passou pelo fundo árabe. Pois bem, o Zago deu uma entrevista recentemente ao GE para falar a respeito das coisas da carreira, da passagem dele pela Bolívia, mas respondeu também a respeito do Grupo City e a possibilidade, de acordo com o Bahia, a resposta foi a seguinte, abre aspas: pelo que eu sei, estão praticamente terminando as negociações para que o grupo assuma o Bahia. Não se sabe se agora em agosto ou em janeiro, mas as negociações estão bem adiantadas, fecha aspas. Frase que corrobora com tudo que eu venho dizendo para vocês há várias semanas. Embora, apesar da demora, a coisa vai acabar se ajustando. Representantes do grupo árabe já estiveram no Bahia, conheceram a estrutura, conheceram o clube. O Guilherme Benintani esteve recentemente na Europa para tratar dos últimos detalhes, tudo sendo feito com muita cautela, com muito cuidado, afinal de contas é o repasse de todas as ações do clube, ou da maior parte das ações do clube, a um fundo de investimento internacional. Isso vai acontecer. O torcedor do Bahia só precisa ter calma e aguardar mais um pouco. Só para completar, ficou faltando falar sobre a lista de 11 atletas que o Grupo City tem parceria ou negociação pelo mundo. São eles na Inglaterra, Espanha, França, Bélgica, Estados Unidos, Uruguai, Bolívia, Austrália, Japão, China e Índia. Quero falar agora sobre o Cruzeiro e a busca por atacante de lado de campo, uma das maiores carências na visão de Paulo Pesolano. O Cruzeiro tem negociações avançadas com Bruno Rodrigues, lembra dele? Atacante de 25 anos de idade, que pertence a Tombense, já esteve recentemente emprestado à Ponte Preta e ao São Paulo. Ele fez um grande ano de 2020 pela Ponte Preta, na oportunidade foram 47 jogos, 11 gols e 11 assistências. Deu um baita azar, porque quando ele se muda ao São Paulo, ele chega um dia antes do Hernan Crespo, ou seja, sem o aval do técnico argentino, que deu poucas oportunidades. A solução para o problema foi emprestar o Bruno para o futebol português. Ele defendeu na última temporada o Famalicão. Mais uma vez, bons números com 40 jogos, 8 gols e 4 assistências. O Famalicão tinha até 30 de junho para confirmar a compra. Acabou não rolando, o atleta voltou a Tombense e tem negociações avançadas para virar reforço do Cruzeiro. A expectativa é que entre essa segunda e terça-feira tudo seja oficializado, contrato de empréstimo com opção de compra até o fim da temporada. Bruno Rodrigues, que tem 25 anos de idade, atua como atacante de lado de campo, mas também tem muita familiaridade com o gol. Vai ser bastante útil, não tenho a menor dúvida. Durante o fim de semana também surgiu a especulação no Goal de que Cleison, ex-jogador do Corinthians, do Bahia, do Cuiabá e que estava na Arábia Saudita, também pode pintar na Raposo. Negociação bem menos avançada em estágio inicial. O Cruzeiro quis entender as condições de um provável negócio. O Cleison esteve no Al Faisaly por 6 meses, o contrato na Arábia já acabou. Por lá ele fez 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. Contra o Cleison pesa comportamento extracampo, ele já foi acusado de agredir uma namorada, isso repercutiu mal com torcedores do Cruzeiro. Imagino que o Ronaldo Fenômeno tenha bastante cuidado com esse tipo de aquisição. Bora falar sobre a situação de Fabian Bustos, muito pressionado no Santos. Só uma vitória nos últimos 12 jogos. Uma vitória, 8 empates e 3 derrotas. Santos despencando no Campeonato Brasileiro, praticamente eliminado na Copa do Brasil depois do 4-0 para o Corinthians. A situação na Sul-Americana é confortável. O grande problema é que a relação entre Bustos e elenco está cada vez pior. Bustos andou cometendo alguns deslizes, já criticou publicamente todo o time, já apontou falhas dos atletas, e a informação que vem da Vila Belmiro é que já tem muito jogador que nem olha na cara do técnico. Até por isso,
Comitê de Gestão do Santos se reuniu nas últimas horas para debater sobre a possibilidade de demissão e ficou combinado que ele não sai antes da partida contra o Deportivo Táchira, partida da volta da Sul-Americana. É provável que o Santos passe pelos venezuelanos e ele acabe ganhando sobrevida, mas a relação não é bacana, já tem até um nome na pauta santista, o Dair Helmo, que fez bons trabalhos para o Fluminense Internacional, estava no exterior, nesse momento desempregado e agrada bastante a alguns membros do Conselho de Gestão, além de vários atletas. Bora falar agora sobre a tentativa do Corinthians de contratar Bruno Maziotti, que é diretor de saúde e performance do Cruzeiro e do Valladolid, os dois times de Ronaldo Fenômeno. A relação entre Maziotti e Ronaldo começou quando o Ronaldo ainda era atleta e jogava no próprio Timão. Na sexta-feira, o Maziotti esteve no CT corintiano para visitar amigos e recebeu uma proposta para ser contratado em definitivo. Eu conversei com o Maziotti antes de gravar esse vídeo e ele disse que não há a menor possibilidade de, nesse momento, deixar o Cruzeiro e o Valladolid. Tem super participação no projeto, é muito mais do que um fisioterapeuta ou um diretor de saúde dos clubes. Ele tem voz ativa, tem total confiança do Ronaldo Fenômeno e tem crescido junto dos dois clubes. Mas, por conta de toda a relação que tem com o Corinthians, da amizade com os dirigentes e também com os atletas, o Maziotti concordou em dar uma consultoria. Quando pintar alguma dúvida, vão telefonar para ele e ele vai tentar, na medida do possível, ajudar. Vale lembrar que boa parte do tempo do Maziotti nem é no Brasil. Ele se divide entre Cruzeiro e Valladolid na Espanha. Até por isso, várias dessas consultorias, se acontecerem, vão precisar ser feitas através de videoconferências. Bora falar sobre Alex Teixeira, atacante de 32 anos de idade que está livre no mercado, talvez um dos principais alvos de clubes brasileiros a partir dessa semana. A notícia da rescisão do contrato dele com o Beşiktaş foi dada pelo próprio clube turco no sábado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com dois dirigentes, um do Corinthians, um do São Paulo. O do Corinthians nem é dirigente, dá para tratar como uma figura extremamente importante dentro do clube. Do São Paulo eu posso assegurar, posso até contar quem é, trata-se do presidente Júlio Casares. Perguntei, Júlio, São Paulo tem a pretensão de contratar o Alex Teixeira? Existe alguma possibilidade? Como é que andam essas histórias? E a resposta foi a seguinte, não dá. Está fora das nossas condições, nossas contratações, se vierem, serão no padrão do Marcos Guilherme. Não temos dinheiro nesse momento. Fecha aspas. São Paulo tem tentado, recorreu a 3 empréstimos bancários aprovados pelo Conselho Deliberativo, tem mantido conversas com Abílio Diniz para encontrar investidores e possíveis patrocinadores. A ideia é tentar trazer o máximo de receita possível, mas o Tricolor nesse momento tem dívidas com os atletas, com fornecedores, com empresários, com outros clubes e quer colocar a casa em ordem. Por isso, o nível de investimento do São Paulo em relação a reforço será de atletas baratos, disponíveis no mercado, bem distante da situação do Alex Teixeira, que embora esteja livre, vai pedir uma compensação financeira próxima a R$1 milhão. Você deve estar se perguntando sobre o Corinthians, né? Timão que está em busca de reforços, VP tem pedido várias contratações. A pessoa do Corinthians com quem conversei afirmou o seguinte, não dá para vir, essa foi a frase. Quis argumentar, perguntar o porquê, é a questão financeira? E a pessoa disse que a questão financeira é aquilo que mais pega. Atleta mais um que pediria algo próximo a R$1 milhão por mês. O Corinthians já tem vários jogadores nessa condição e o último investimento feito pelo Yuri Alberto foi bastante grande. O atacante que vem do Zenit vai faturar R$1.200.000 por mês. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que acertou durante o fim de semana a contratação de Arturo Vidal e avançou nas tratativas com Luiz Henrique, atacante formado no Botafogo e que passou as 2 últimas temporadas no Olympique de Marselha da França. Enquanto Jorge Sampaoli era técnico do Olympique, nem se discutia a possibilidade da saída do atleta. Mas, como o argentino foi embora, o Olympique de Marselha vê com bons olhos uma negociação. E posso te assegurar que entre Luiz Henrique e Flamengo está tudo certo. O atacante, que também era pretendido pelo Botafogo, optou por jogar no Flamengo e já deu sim para um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Agora falta a parte mais difícil. O Flamengo convenceu os dirigentes do Olympique a emprestarem um atleta que está em franca evolução. Primeira temporada dele na França, 24 partidas. Segunda temporada, a que terminou recentemente, mais 25 jogos dentro de campo. Atleta que saiu do Brasil muito bem falado, enorme qualidade com a bola nos pés, velocidade, boa finalização. É o tipo do ponta moderno, que também pode atuar eventualmente com um atacante mais enfiado. O Flamengo entende que a contratação do Luiz Henrique hoje é mais simples, por exemplo, do que a do Ferreira.
O Grêmio tem deixado bem claro que não aceita emprestar o Ferreira para o Flamengo e qualquer opção de compra vai girar na casa dos 12 milhões de euros. Até por isso o Fla mudou o foco ao longo da semana e tem hoje o Luiz Henrique como sua prioridade. O torcedor do Botafogo ficou incomodado com a opção do Luiz, jogador formado em General Severiano, esteve recentemente no Brasil, posou para foto com a camisa do Botafogo e agora escolhe o Flamengo. Essa opção tem a ver com a perspectiva de disputa de títulos e mais do que isso, com a chance de visibilidade internacional, apesar da possibilidade dele ser mais reserva no Flamengo do que seria no Botafogo, certamente chegaria para ser titular absoluto. A expectativa do Flamengo é de anúncio em relação a um acerto com o Luiz Henrique para a próxima semana. Vale a lembrança de que a inscrição de atletas no Brasil só começa a valer a partir de 18 de julho. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias e à noite, a partir das 7, com o programa do Nicola. Abraço, tchau!